Oi, hoje eu vim conversar com você sobre o emagrecimento da mulher 40 a mais. Nosso corpo muda, nossa disposição muda, o metabolismo realmente ele dá uma alterada. Eu vou te mostrar o que acho que é importante você entender e aprender para que você, se você ainda vai passar por essa transição, para que você possa se preparar, e se você está passando, que essas informações possam te ajudar. Bom, eu estou com 49 anos, daqui poucos meses faço 50 anos, falei isso no vídeo anterior, talvez você não tenha assistido. E tem várias coisas que eu aprendi ao longo desses anos e que eu vou estar passando aqui para você, tá bom? Bom, primeiro de tudo, realmente há uma mudança metabólica, né? Nós consideramos os 40 anos a passagem então para o início do climatério, que é essa transição para a menopausa, né? O corpo ele vai mudando, os hormônios eles vão diminuindo, caindo, infelizmente, e nós vamos sentindo essa alteração tanto no peso, né? Dependendo dos hábitos, da rotina que você estabelecer, na disposição, na energia, na memória, mas felizmente, hoje nós temos muitas ferramentas que nós podemos usar para poder ajudar nosso corpo a se manter em equilíbrio, mais estável. É importante você prestar atenção sempre nos sintomas, como está seu sono, como está a sua disposição. E vou estar falando um pouquinho então primeiro do sono, tá? O sono, ele é um dos pilares fundamentais. Se você começa a ter alteração no sono, é importantíssimo, primeiro de tudo, eliminar as causas que podem estar atrapalhando o seu sono, causas do seu dia a dia. Por exemplo, telas, né? Quem não fica hoje vendo o celular, ou mesmo computador, muita televisão, e toda essa luz azul, ela causa um estímulo no cérebro que ele não é natural para nós. Se vocês perceberem, de manhã a luz do sol ela tem uma cor. À tarde, depois de dia, durante o meio-dia, ela está mais branca, mais clara. E conforme vai chegando a tarde, vai anoitecendo, ela vem para um tom mais amarelo, alaranjado, até que acontece o pôr do sol. Então esse é um estímulo natural, inclusive para os nossos olhos, porque ele avisa o cérebro, né, de que hormônios o nosso cérebro precisa aumentar a produção ou diminuir a produção. Por isso que à noite você precisa ficar numa luz mais amarelada, né? Nunca aquelas luzes fluorescentes brancas que elas vão atrapalhar o sono. E evitar telas, se possível, 3 horas antes de você dormir. O horário do sono também é importante. Às 22 horas, se possível, é importante você já estar dormindo, porque é um período muito importante que o corpo ele está se recuperando, ele está aumentando a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que é o hormônio que também mantém a gente jovem. Então, a rotina, ela é essencial que com essa idade você tenha uma rotina bem estabelecida de bons hábitos, porque é aí que começa, né? Não adianta a gente querer, tem suplementos, muitas vitaminas, muitas reposição hoje em dia, né? Que são muito eficazes, se feitas de maneira correta, mas nós precisamos sempre de começar pela base da nossa saúde, que é o que Deus fez, né? Usar a natureza, usar o que nós temos disponíveis já naturalmente para poder então deixar nosso corpo equilibrado. Por exemplo, acordar, é importantíssimo abrir a casa, para o olho poder enxergar essa luz do sol e ele saber, né, que horas são, que hormônios ele tem que produzir, tirar o sapato, pisar no chão, na verdade, se tiver uma grama, é ideal, né? Para a gente poder fazer aquele aterramento, para liberar aquela energia que está em excesso no nosso corpo e a gente receber essa outra energia da terra. Então, tudo isso é fundamental. Se você pode acordar
abrir as janelas, abre para entrar claridade, entrar um ar, né, renovado, andar descalço no chão, poder receber sol diretamente na sua pele. Então, se puder colocar um shorts, uma camiseta mais cavada, lógico, biquíni seria ideal, né? Sem o protetor solar, seria ideal, pelo menos 10 minutos por dia, porque aí você também já está ativando, né, a absorção dessa luz solar, que faz a produção de vitamina D. Hoje a maioria da população está em deficiência, porque nós não tomamos sol adequadamente. Há uma orientação que eu te dou, tá? A pele do rosto, ela é uma pele bem sensível, então vá para o sol sem o protetor solar, mas coloca um chapéu, um boné, alguma coisa, né, para poder estar protegendo o rosto. E o cuidado com a nossa pele, ela é fundamental para assim, para você envelhecer bem. Eu mesmo, eu tenho muitas manchas. Não sei se acho que não vai dar para ver. Dá para ver. Olha minha mão. Minha mão, é assim, geneticamente, nós temos bem magrinha aqui. Minha avó, por parte de mãe, sempre foi muito magrinha e sempre teve essas veias, assim, muitas marcas. E eu, desde nova, apesar de eu fazer meus vídeos aqui de conteúdo de pele e tudo, é porque justamente eu sempre procurei coisas bem naturais para cuidar da minha pele, porque ela é muito sensível, muito alérgica. Sempre, minha pele sempre foi manchada, eu não tenho aquela pele linda, sabe, de veludo, infelizmente eu não tenho. E então eu trato dela, procuro tratar com, sempre procurei, né, usar coisas mais naturais. Hoje eu faço um skincare com ácidos, né, para ajudar a deixar a pele um pouco mais fininha, para fechar poros, para tirar manchas, coisas que nesses anos eu fiquei quase 10 anos, acho que não é longe do YouTube, eu voltei meio picadinho, mas de voltar a voltar, já fazem 10 anos. E por tempo prolongado, eu não usei ácido, eu passava só um hidratante no rosto, sabe? E hoje eu vejo que eu poderia estar com a pele melhor, não estou reclamando, estou feliz, mas assim, eu poderia, né, estar com a pele melhor se eu tivesse cuidado dela melhor. Então, hoje eu tenho skincare. Quando na minha comunidade, quem entra lá, é que ainda ela não está habilitada, tá? Eu vou avisar vocês quando tiver, vou colocar o link para quem quiser entrar. Aí eu vou procurar, se vocês quiserem, eu vou mostrando como eu faço, alguns detalhes mais. Tá? É que não dá para ficar fazendo tudo aqui no vídeo, porque hoje quero falar desse assunto de envelhecimento e de emagrecimento mesmo com vocês. Então, sempre proteger o rosto, não deixa de usar protetor solar no rosto, no corpo, como é que eu tenho feito, que tem sido muito bom, que é uma coisa, um erro que eu... Deixa eu ver esse microfone, como é que tá aqui. Bom, vou tirar ele. Espero que não tenha ficado ruído. O que eu fiz? Uma época eu usava protetor no corpo todo, né? Ia pra praia, usava protetor no corpo todo. Depois, mas eu sou a favor, tá? Eu acredito, como eu estava falando aqui, nas coisas naturais. Eu gosto de tomar um pouco de sol no corpo, eu gosto de ficar mais bronzeada. Mas eu saí do 8 para o 80. Primeiro eu usava muito protetor. Depois eu parei totalmente de usar. E qual foi o problema disso? Como eu ia para a praia sem estar com a pele preparada, como que é preparar a pele? A gente tomando aquele solzinho um pouquinho por dia, né? Vai no horário bom, toma lá meia hora. Se for sol a pino, tipo meio-dia, toma lá 10 minutos, 15 minutos, mas assim, uma quantidade que não queime a gente. Ela só dá uma ativada, mas ela não queima. Mas não, muitas vezes que eu fui, eu me queimei de chegar num ponto de descascar. E isso é péssimo. Então eu tenho bastante manchas, cuidado com a sua pele, porque depois tem umas manchas brancas que aparece, olha aqui, ó, duas, tá vendo que feia? E não tem como, tá? Isso aqui, até hoje, não vi tratamento para isso. Então, vamos cuidar, né? Fora isso, existem suplementos com silício, por exemplo, que são ótimos para a gente poder manter a pele mais firme, né? Mais grossinha, porque a gente vai ficando velha, a pele vai ficando muito fininha, sabe? Ó, a minha tá boa, ela volta, tá vendo? Um teste que a gente faz de flacidez, assim, você pega
mão, e aí puxa assim, ó. Se a pele ficar, se ela não voltar, é porque você está com um nível de flacidez maior, né? A minha tá boa, apesar da minha idade, ela tá muito boa. E para hidratar as mãos, gente, a gente vai envelhecendo, é incrível como as mãos vão ficando aqui, ó, vai ficando aqui nos olhos, na região dos olhos, a mão, ela vai ficando muito seca, uma pele ruim. Eu tenho mania de lavar a mão, então eu lavo muito as mãos e com sabonete. Para mim não pode ser sem sabonete. E então resseca muito. E eu vinha testando várias coisas, pomadinhas, para poder hidratar e nada adiantava. E há pouco tempo eu descobri a Nivea, a velha Nivea, a de latinha. Tem que ser. Eu não gosto muito do cheiro, mas ela hidrata, que é uma beleza. Então, assim, agora eu não largo mais a Nivea, sabe? Lavei a mão, passo um pouquinho, passo até aqui, assim, ó. E aqui no colo também, porque é outra região que a gente vai envelhecendo muito. E aí, bom, parei nesse assunto, eu já tô vendo que tá com 11 minutos de vídeo. Eu vou passar para outro assunto, tá? Eu vou conversando com vocês. Vocês vão depois me pedindo, conforme eu for conseguindo, eu vou voltando para alguns assuntos. Não estou me preocupando muito de fazer vídeos muito técnicos, muito organizados, que senão não faço. Eu tô vim aqui para poder passar as coisas que eu tenho aprendido, para que tem me ajudado e quem sabe pode te ajudar, tá bom? Então, aí eu falei então do sono, né? Não falei tudo completo, tá, gente? Estou vou fazer um apanhadão que tem bastante coisas para falar para você. E aí falei um pouquinho de cuidar da pele, de skincare, né? De usar ácidos à noite, mas aí depois a gente posso falar mais detalhes. Musculação, vamos para o exercício. Então, gente, a musculação eu sei que muita gente não gosta, tá? Se eu falar assim que eu amo, eu vou, acho que a maioria dos dias, assim, na sofrência, mas é uma coisa que eu sei que eu preciso, né? E eu vou. O difícil é sair, mas depois que a gente volta, a sensação é boa, né? De missão cumprida, mesmo que tem dia que não vá tão bem quanto eu gostaria, mas eu tenho me mantido na musculação há 8 anos praticamente, treinando. E eu vou contar uma coisa para você aqui que, assim, hoje eu tenho um corpo melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos, de verdade, sabe? A musculação era um pouco, assim, cruel, vamos dizer assim, porque tem dias que a gente se olha no espelho e fala, ai, parece que não está adiantando nada, parece que não está mudando nada. Mas é incrível como, devagarzinho, o corpo, né, ele é muito inteligente. A gente vai construindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e por que que às vezes a gente acha que... Ai, tem um mosquitinho chato aqui. Por que que às vezes a gente acha, principalmente nós mulheres, que não está evoluindo? Por causa da nossa flutuação hormonal, né? Então tem dia que a gente está mais inchada. Tem dia que, ó, a cuca, a gente acha que as coisas não estão boas, mas justamente por essa variação hormonal, né? Que os homens são muito diferentes. Eles são muito mais constantes do que nós. Então, inclusive, hoje, no meu dia a dia, eu uso a ciclicidade, que é respeitar o ciclo mesmo menstrual nos treinos, na alimentação, respeitando meus sentimentos. Hoje eu sei quando eu preciso de estar mais quietinha. Antes eu achava que eu tinha que estar o tempo todo bem animada, que eu tinha que treinar o tempo todo bem, igual, e hoje eu sei que não é, né? Então, acho que você percebeu já, quando você menstrua, a gente fica com menos energia. Por quê? Porque os níveis de hormonais, eles estão bem baixinhos, né? Então aí é hora da gente respeitar, de treinar mais leve, aí coloca menos peso, faz mais repetição. Se não está disposta mesmo, fazer um alongamento, né? São coisas, assim, detalhes que vão fazer muita diferença. Outra coisa também é que quando a gente menstrua, a gente conta assim, ó, menstruou, no primeiro dia da menstruação, a gente conta então que é o primeiro dia do ciclo. Vamos considerar um ciclo de 28 dias, tá? Eu sei que nem todas vocês vão ter um ciclo de 28 dias, mas depois também é assunto para outro vídeo. Hoje nós vamos considerar um ciclo de 28 dias. Então, o primeiro dia que menstruou, que saiu sangue vermelho, é o primeiro dia, tá? Até o 14º, uma coisa que vai te ajudar muito na produção de estrogênio, que é um hormônio é a feminilidade, vamos dizer assim. Ele que nos deixa cinturadinho, melhora o viço da pele,
né? A gente consegue ele na semente de linhaça, tá? Então, usar uma colher de sopa de semente de linhaça ao dia nesse período é ótimo, vai te ajudar, tá? Nessa parte hormonal. Depois, nos outros 14 dias, já vou adiantar aqui e falar alguma coisa, tá? Vamos usar então, para te ajudar, gergelim, uma colher de sopa de gergelim. E isso nós chamamos, é o ciclo das sementes. Depois eu posso estar explicando, já dei uma prévia aqui para você já conseguir. Eu gosto sempre de fazer o vídeo com alguma coisa que você já pode aplicar, né? Então já pode aplicar isso, tá? Uma colher de linhaça nos primeiros 14 dias, depois nos outros 14, semente de gergelim. Gergelim é uma das fontes mais. Gente, tem um mosquitinho chatíssimo aqui, mas eu não vou desligar a câmera. A semente mais uma das fontes mais ricas em cálcio, tá? É excelente o cálcio do gergelim. E então a musculação, gente, é fundamental. É importante acrescentar um pouquinho de aeróbico. Isso ainda estou melhorando, tá? Ainda estou com dificuldade ainda para colocar assim frequentemente, mas o que eu queria falar para vocês aqui é assim. Gente, esse mosquitinho tá demais. Espera que eu vou desligar um pouquinho, já volto. Então, o que eu queria te falar? É importante você estabelecer a sua rotina diária. Por quê? Eu falei no vídeo anterior sobre não tomar café em jejum, né? É uma coisa simples, mas a gente precisa de se organizar. Porque se você continua fazendo tudo que você estava acostumada, né, não tem como você ter resultado diferente. E as coisas não são difíceis, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas simples. Se vocês olharem minhas receitas aqui do canal, tudo para mim tem que ser simples, senão eu não faço. Então, assim, é importante, pega um papel e uma caneta, senta. É importante escrever, pelo menos pela primeira vez. Acordo tal hora, entendeu? Faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Por quê? Se a gente não para, você não para organizar a sua rotina, os dias eles vão acontecendo e você fica toda sobrecarregada, porque você tem que ficar pensando nas coisas que você tem que fazer, e isso já dá um desgaste, né? Então é importante escrever a sua rotina. Ah, eu vou acordar, não vou mais tomar café direto, vou tomar água. E não, né? A água morna, temperatura ambiente. E depois, então, o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou começar a me exercitar. Que horas vai ser meu exercício? Eu consigo, se você conseguir fazer o exercício todos os dias no mesmo horário, pelo menos 3 vezes por semana, tá? No mesmo horário, faça no mesmo horário que facilita. Se não pode no mesmo horário, coloca um horário que você pode. Mas procura não ficar mudando todas as semanas. Procura manter uma rotina. Quanto mais você conseguir simplificar a sua rotina, mais as coisas vão acontecer. Uma outra diquinha aqui que vai te ajudar. Se você cozinha na sua casa, o que eu te proponho? Cansa, né, gente, cozinhar. Cansa cozinhar, é gostoso, mas cansa aquela obrigação do dia a dia. Cozinha a mais, quantidade a mais. Por exemplo, fez uma carne hoje, faz uma quantidade maior, congela. Na outra semana, dá para você comer essa carne novamente, ou daqui 15 dias, não tem problema, tá? Desde que esteja bem estocadinha, bem certinha lá no congelador, ou no freezer, melhor ainda, não tem problema. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo, que é um bate-papo mesmo. Os suplementos, existem muitos suplementos, muitas coisas que dá pra gente fazer. E os suplementos, por exemplo, ômega 3, pós os 40, coenzima Q10, hoje em dia vitamina D, né, para a maioria das pessoas, são suplementos que a gente precisa usar frequentemente. Lógico, né, tem algumas exceções, mas normalmente a população está precisando, tá? Coenzima Q10 para 40 mais excelente também. E eu gostaria de coração, sabe? Eu vim aqui assim de coração para te dizer, organiza a sua rotina, faz as coisas acontecerem, porque os anos vão passando, gente, não é fácil emagrecer. Não é fácil emagrecer, não é fácil envelhecer, não é fácil. Falar que é gostoso envelhecer, não é. A gente vai tendo mudanças, mas tem um lado bom, né? Que a gente já não se importa mais com tantas coisas, com a opinião dos outros.
Eu sinto que eu fui me tornando mais prática também com as coisas. E então eu vim aqui. Gente, esse mosquitinho voltou, mas não faz mal. Então eu vim aqui para compartilhar isso com você, tá? Se você gosta desse tipo assim de mais bate-papo, fala para mim aqui nos comentários. Se você prefere um conteúdo mais organizado, em que eu falo somente de um assunto ou de uma forma assim que não seja um bate-papo, deixa aí também, por favor, tá bom? Que tudo que vocês falam para mim é relevante. E como eu disse, vamos ter uma comunidade, se Deus quiser, logo logo. Vai ser uma comunidade que ela é paga, tá? É um valor bem baixinho, mas assim, é um valor, um lugar em que eu consigo estar mais pertinho de vocês, consigo colocar o dia a dia. Acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, eu deixo aqui minha conversa com você com carinho, tá? E espero que seja útil. Se você gosta do meu conteúdo e não é inscrita ainda no meu canal, se inscreve. Lembra de ativar o sininho, porque daí o YouTube ele te avisa quando eu postar vídeos novos, tá bom? Para você não perder nada. Espero vocês nos comentários e nos vemos. Tchau!